universidade, que estamos nos acostumando com esse trabalho diferente, e no dia a dia. O que a gente tem lido? E eu vou incentivar bastante vocês a lerem, a buscarem informações, principalmente das cooperativas, do que está acontecendo na área do cooperativismo, porque nós temos um ano bem atípico. É impossível nós falarmos, e a gente já discutiu isso outras vezes aqui, é impossível nós falarmos do marketing, falarmos sobre as ações que as cooperativas estão fazendo e não entender que essas adaptações elas foram muito grandes. Que nós temos hoje organizações pensando de uma forma diferente, agindo de uma forma diferente, mas eu ressalto aquilo que eu venho falando desde a primeira aula. O que nós estamos estudando aqui nos nossos conteúdos do planejamento, eles são base para se trabalhar em qualquer tipo de organização e em qualquer situação, em qualquer meio. Por mais que a gente tenha uma grande evolução na literatura, em vários posicionamentos relacionados a produtos e serviços, a mercado consumidor, a base de tudo, do que nós estudamos dentro da literatura do marketing, ela não muda. Tanto que, inclusive, o Kotler, que é um dos autores mais importantes dessa área, ele já foi perguntado várias vezes, ele já fez diversas publicações, já mudou as publicações dele, mas ele não costuma dizer que a base, por exemplo, lá os 4Ps, que é o que está nos norteando, no nosso caso agora, com o nosso conteúdo. A gente já trabalhou o primeiro P de produto, vocês fizeram aquelas 2 primeiras atividades sobre esse P e hoje a gente vai começar a falar sobre preço. E esses 4Ps, eles não mudaram com o tempo, eles continuam da mesma maneira. Mas o que a gente vê na prática? Que a base, ela continua sendo a mesma, nós podemos estudar da mesma maneira. Mas que quando a gente está falando em marketing, nós estamos falando em pessoas. Estamos falando num processo que acontece dentro das organizações em função do que as pessoas estão buscando. E olhem quantos exemplos, principalmente nesse período de pandemia, que nós podemos dizer que aconteceram em função de algo maior, porque ninguém estava esperando uma pandemia com magnitude, né, desse tamanho. Ninguém imaginava que ela ia demorar tanto tempo, e realmente ela está muito longa. Só a gente pensar que muitas pessoas estariam lá naquele período em março, como foi a nossa decisão lá dentro da universidade, de não ter mais as atividades presenciais, daquela suspensão, ninguém estava preparado para um período tão grande. Acho que todos vocês concordam, né, que nesse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de quase final de ano, de festas, de que tinha toda uma programação específica, ele é um momento que está sendo bem diferente. Aquele período que todo mundo começava a pensar para onde ir, que vai programar suas férias, a gente não está conseguindo nem pensar quando que vai acabar o trabalho, que dirá quando a gente vai conseguir tirar férias e de que forma que nós vamos tirar férias. Então, isso são coisas que nós temos muito claro que elas mudam a maneira como as empresas se programam. Então, eu tento sempre colocar a ideia para vocês de que trabalhar com planejamento é trabalhar com incerteza. E essa incerteza do marketing que a gente está falando aqui é a própria incerteza do nosso dia a dia para o produto e serviço que a gente faz. Porque eu continuo tendo que ter a minha produção, que fazer as minhas atividades, que buscar os meus consumidores, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender o que mudou na necessidade deles. O que mudou no momento em que as pessoas pensavam de uma maneira e que hoje elas pensam diferente. Vou dar um exemplo. Esses dias eu cheguei ali no Sicredi, na agência de Camobi, eu sou associada do Sicredi. E a gente chegou ali no horário, logo depois do almoço, e paramos na entrada, porque é tão normal, a gente vai direto no terminal e tira
uma senha, né, para o atendimento, mas naquele dia, no caso, eu fui fazer um atendimento pessoa jurídica, da CESPOL, não da minha, né, da minha associação, da minha conta. E daí a moça nos barrou assim na entrada, estava com o Jane, ela, sim, que era para vocês, a gente falou, né, que era pessoa jurídica, ela disse assim, tá agendado, para vocês verem, assim, a gente, como resolve tudo por aplicativo, tudo por celular, mas naquele dia nós tínhamos uma questão para resolver que eu queria que fosse pessoalmente, eu não me dei conta de como que estava acontecendo o atendimento. Porque como eles reduziram o número de funcionários no atendimento presencial, e depois veio uma nova regulamentação, eles primeiro estavam abrindo no horário de atendimento os caixas do Sicredi, só que começou a dar muito movimento. E daí estava bem difícil, eles contaram para a gente ali que tiveram que mudar um pouquinho a forma de atendimento. Por isso, eles passaram todos os atendimentos só com agendamento. O resto, tudo, a pessoa que está ali na frente, ela fica responsável por tentar atender aquelas demandas de quem está chegando e que não precise entrar até o banco, exatamente porque para tentar diminuir a quantidade de pessoas entrando, reduzir, né, essa aglomeração ou filas que possam ter, e, ao mesmo tempo, incentivar as pessoas a usarem ou tentarem resolver os seus problemas no terminal. Aí a gente começa a pensar o quanto o associado, o consumidor, todos esses públicos estão conectados de alguma maneira com as organizações, com as cooperativas, para que exista essa troca. É o exemplo que a gente já falou aqui. Quantas empresas que não tinham atendimento, ou teleentrega, ou alguma coisa, né, algum canal virtual, algum canal através do aplicativo, e que foram desenvolver isso nos últimos tempos, em função de que, se não fizesse isso, eles perderiam os seus clientes. Daí, dessa parte que a gente já trabalhou do produto, que vocês desenvolveram as atividades, a gente conseguiu ver que várias coisas são extremamente importantes. Entender que o planejamento, ele respeita um período cíclico e que ele tem que ser revisto. E que muitas vezes nós fizemos esse planejamento e, ao mesmo tempo, não conseguimos mantê-lo. Foi o que aconteceu com a maioria das organizações esse ano. Tentaram, né, e fizeram várias ações de planejamento para um período e não conseguiram levar isso adiante em função de algo externo. Lembram quando a gente falava, para quem já fez a outra disciplina do marketing, alguns já fizeram, para quem está novo aqui ou vem de outros cursos, certamente já ouviu falar de que a gente tem uma influência ambiental muito grande. Existem diversas variáveis que vão ser importantes na hora de se tomar a decisão lá dentro da nossa organização. E essas influências ambientais, elas são uma base, né? Elas acontecem lá fora, mas acabam influenciando para o que a gente está fazendo ali dentro. Falem. Mas, hein, professora, hoje, esse ano, a influência política foi muito mais forte dentro dessas empresas aí, para elas tomarem um rumo para onde é que elas iriam, né? Principalmente econômica, também teve o sistema do coronavírus, esse abre e fecha, como é que as pessoas iam se reinventar dentro das suas ações, né? Esse ano aconteceu uma coisa que eu acho que ela é meio inédita, né? Principalmente para nós aqui no Brasil. Sem a gente falar, é claro, de maneira nenhuma entrar em questão política de partido, ou esse ou aquele, mas nós sentimos na pele, eu acho que todas, inclusive as grandes potências, está aí o exemplo dos Estados Unidos, com um montão de problema, né? E a gente tão pequenininho, perto deles, mas a gente teve algo extremamente inédito de que, não sei se vocês sentiram isso, mas que a economia, a política, ela ficou misturada com outras variáveis. A gente não poderia, se fosse fazer, né, bem certinho, encontrar variáveis ambientais por aquela classificação básica das variáveis, seria muito difícil nós conseguirmos separar.
Primeira questão que aconteceu foi essa briga, vamos dizer assim, entre saúde, economia e continuidade das coisas. Vamos, né, chegar para esse ponto assim. Era uma briga que não estava dando certo, porque a gente viu aqui no Brasil várias coisas acontecerem. Vimos a dificuldade da saúde, vimos a fragilidade dos meios que eram precisos, todos eles eram precisos para que pudesse se ter um controle da pandemia e uma melhora na recuperação das pessoas, vamos até falar menos mortes, se a gente conseguisse, e, ao mesmo tempo, uma grande incerteza política e econômica. Como eu falei para vocês, lembra aquele exemplo que eu falei da cooperativa lá das flores? É um exemplo, imagine um planejamento de uma cooperativa em função, né, com a principal atividade deles, produção de flores, com planejamento X, e flor não é hoje para amanhã, né? Muitas flores demoram bastante tempo. Daí tu te programa para fazer todo aquele planejamento para tu ter o teu mercado consumidor. E eu achei tão legal aquela reportagem porque eles diziam isso. Eles tentaram e conseguiram se reinventar. Como continuar fazendo a nossa produção, não perder o que tinham, não literalmente deixar de existir, como muitas empresas deixaram, e, ao mesmo tempo, conseguir entender o que uma nova forma de vendas, uma reinvenção, que foi aquele caso, para quem não lembra ou não estava, quando eu comentei desse exemplo, foi o exemplo de que apareceu essa reportagem num jornal online de cooperativismo, de que eles começaram a criar aquele modelo de assinatura e entregar as flores, né, os kits de flores para as pessoas nas suas residências. E hoje eu vi uma reportagem de manhã, não vi a reportagem, escutei assim o início, estava dando ali na Fátima Bernardes, até não sei se foi na Fátima ou dentro do programa da Ana Maria, estava ligada ali à TV, eu estava fazendo o fechamento da cooperativa. Daí eu só vi que eles falaram em porcento, não lembro quanto que era, mas da produção de plantas e empresas que vendem plantas que elas conseguiram crescer na pandemia, porque as pessoas ficaram em casa e começaram a encontrar outras atividades alternativas e eles mostrando, né, e demonstrando o grande interesse do público em plantar, em fazer horta, daí que eles começaram a falar quais que cresceram mais, mas era um crescimento muito grande. Só que quando a gente vê a crise chegar para a gente, quando chega, né, que ela bate a tua porta, é muito difícil num primeiro momento se encontrar um lado positivo. Vocês concordam com isso? Normalmente é assim, né? Que a gente vê uma ameaça e o Covid foi uma ameaça e foi uma grande mudança para todo mundo. E num primeiro momento tu não pensa, o que eu vou fazer de positivo? O que isso vai me trazer de positivo? Normalmente a gente vai pensar o que isso pode interferir negativamente. Então, muitos serviços, muitas formas, como a gente já falou aqui, aquela divisão entre o tangível e intangível, que está cada vez mais perto de não se conseguir separar, exatamente por quê? Porque nós estamos produzindo, as empresas que têm produto tangível estão lá fabricando, fazendo, e elas precisam encontrar formas de entregar isso para as pessoas. E uma das coisas que essa pandemia trouxe foi uma mudança na maneira como as pessoas compram, né? Todo mundo reduzindo a sua quantidade de vezes de sair de casa, a maneira de receber, está aqui o nosso exemplo. Nós tínhamos um modelo, vocês estavam matriculados e fizeram um processo seletivo para um modelo presencial, certo? Todos vocês estavam certos do presencial. E a incerteza nos levou a ter que criar outras maneiras de se chegar até o nosso consumidor. Para que não houvesse a perda, o prejuízo, teve que se fazer uma adaptação. Então, não tem como, vocês lembram no semestre passado, que dentro da normativa do Rede, da resolução, eles falavam bem claro,
houve uma mudança de percurso dentro do que estava planejado. O que era dentro do que estava planejado? A gente iniciou a primeira semana de aula com um planejamento X. Por isso que foi tudo mais flexível. Agora, no segundo semestre, o que aconteceu? O planejamento ele vai ser seguido muito mais de acordo com aquilo que já estava montado do que do primeiro. Por quê? Porque agora a gente teve uma decisão que eu acho extremamente correta, de que ele tem que ser levado até o final dessa maneira. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque é quase certo, pelo que está aparecendo aqui para nós, de que o Brasil não vai ter uma vacina até março. Né? Possivelmente não vai ter vacinação em massa até março. Então, se a gente está iniciando um semestre e vai ficar até fevereiro, como é o planejamento que nós temos, nós não vamos conseguir voltar. Então, inclusive, essas decisões, elas acabam trocando a maneira com que a gente enxerga as coisas. Então, acho que ficou bem claro. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone, a gente pode conversar, tirando as dúvidas, mas nessa primeira parte que a gente tratou do produto, e que nós vimos o ciclo de vida do produto, que nós analisamos as mudanças, matriz BCG, que vocês fizeram as atividades, o quanto o planejamento ele é importante, ele continua acontecendo, mas que nós temos que ter clareza que as organizações precisam ter capacidade de se transformar em determinados momentos, em determinadas situações, e daí vocês vão poder escrever hoje, vão poder escrever daqui 10 anos, porque certamente daqui 10 anos o pessoal vai estar estudando isso dentro da história do Brasil, da história do mundo, de que 2020 foi marcado por um ano de grandes transformações, de grandes mudanças. E a gente tem que entender isso. E aí, eu trouxe para a aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre o segundo P. Hoje a gente vai falar um pouco de preço. E ao mesmo tempo que nós separamos didaticamente cada um dos 4 P's, produto, preço, promoção e praça, e nós vamos seguir esse caminho dentro do planejamento de marketing, nós entendemos que existe apenas uma divisão teórica, uma divisão didática para a gente entender. Porque vocês vão ver que a gente vai discutir algumas coisas aqui que realmente elas já estavam sendo faladas no nosso conteúdo anterior. Então, a gente falar de preço, falar de produto, tem vários pontos que são específicos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver que na prática, todos eles acabam se juntando. A proposta que eu vou deixar para vocês é que a gente vai discutir algumas coisas que estão ali nos slides. E eu já anexei um material que vocês vão fazer a próxima atividade, que é sobre uma reportagem que o título dela é Valor e Preço. E essa é a primeira questão que eu faço antes da gente iniciar ali nos slides e pensar um pouquinho. Vocês já pararam para pensar se valor e preço, qual é a relação dos dois? O que vocês entenderiam sobre essa relação entre preço e valor? Vamos ver, quem quiser abrir seu microfone aqui e fazer sua contribuição, não se preocupem, não sei se está certo, se está errado. Nosso objetivo é que a gente consiga conversar, certo? Valor seria o... Como é que eu posso te dizer? É o valor que ele tem para a pessoa, qual é o significado desse produto, e o preço é o monetário, né? É a moeda mesmo que tu dá em troca de ter esse bem, né? Bem ou serviço que vai te trazer esses valores que ele propõe pro consumidor, né? Ótimo. O que o Henrique falou, olha como dá para a gente juntar com a parte de produto. Vamos dizer que alguns produtos e serviços se tornaram mais caros, ou, inclusive, a gente pode dizer que até mesmo os produtos físicos tangíveis tiveram mudanças em relação a preço por causa do serviço agregado e do valor proporcionado dentro de uma mudança. Vamos pegar o nosso exemplo.
Esses dias a gente estava fazendo compra aqui num supermercado aqui da cidade e tu tem que pagar um diferencial, né? Existe um valor, o preço que está fixo e existe um valor para entrega. Aquele valor da entrega, a gente não fica questionando, será que ele é alto, será que ele é baixo? Se a nossa disponibilidade, se para a nossa satisfação da necessidade, nós precisamos utilizar aquele serviço. Quem é que nunca pede uma teleentrega aí no final de semana, que não pedia, vamos dizer, antes, né, da pandemia? Só que aumentou muito mais. Olha o que aconteceu nos supermercados. E isso foi legal porque vários supermercados de cooperativas também tiveram que fazer essa sua transformação, que não tinham aplicativo, não tinham tipo de compras, meios de compras online e tiveram que se modificar. Só que aí existe um custo para isso. E isso que é interessante da gente falar, que quando a gente está pensando no preço, por que isso aqui custa R$10, por que isso aqui custa 20, né? Que é o monetário, naquela moeda que a gente está falando ali. Mas por que quando se está falando no preço, nós também temos que pensar o que ele proporciona ao cliente. E aí tu vai olhar o preço da pizza, por exemplo, e vai olhar o preço que é a entrega. A entrega é aquele custo. Só que essa forma é a forma mais básica, esse artigo que eu deixei para vocês e que vocês vão fazer a próxima atividade que eu vou colocar ali. É um artigo muito legal para que vocês possam entender um pouquinho sobre outras maneiras de se enxergar a formação de preço. Porque o preço mesmo, o monetário, aquele número que está refletido ali dentro de uma moeda, ele também tem diversas influências desse valor agregado, desse valor a mais que está ali. Então, é bem interessante a gente pensar que o preço das coisas, né, o preço dos bens, dos serviços, de tudo que a gente adquire, tem várias coisas que estão envolvidas e que, de acordo com o que o consumidor espera e como que ele reage a isso, existe muita mudança. Tem uma parte aqui nos slides que vocês vão ver que fala sobre sensibilidade a preço. O que é sensibilidade ao preço? É o quanto nós estamos dando, vamos dizer assim, uma importância ao preço daquilo ali. Querem um exemplo? Quanto mais nós decidirmos a escolha de um produto ou serviço pela marca ou por alguma referência que esse produto tem, a gente vai ser menos sensível à mudança de preço. Conseguem entender? Quanto mais eu pensar, mas eu vou comprar daquela marca, mas eu vou comprar daquele tipo. É como a gente olhar a Coca-Cola e fazer, né, uma análise de preço de outro refrigerante que tem também uma formulação de cola. A gente chega nos mercados e encontra, né, outros produtos. O que as pessoas dizem? Estou falando da Coca, mas poderia ser a Pepsi, né? Em alguns países, a referência principal do refrigerante de cola é a Pepsi, né? Não só a Coca-Cola. Mas olhando para a nossa referência aqui, por que a Coca-Cola consegue um melhor posicionamento de produto, o melhor espaço nos supermercados para fazer a sua promoção do seu produto? Porque ela tem uma marca reconhecida. E aquela marca faz com que as pessoas, vamos imaginar, de olho fechado, comprem o produto da Coca sabendo que ele vai ser mais caro. Concordam comigo? Eu sei que é mais caro, porque eu estou tomando uma Coca. Mas eu tenho aqui o tal coisa cola. Tem várias marcas que estão lançando produto de cola. E as pessoas ficam meio assim, né? Mas não é uma Coca-Cola. Tipo a propaganda da Brastemp, durante muito tempo a Brastemp queria se posicionar como uma marca mais lembrada. Vocês não lembram aquelas propagandas que faziam com que a gente pensasse no jargão aquele, mas não é uma Brastemp? Isso também é uma referência de marca que faz com que tu pensasse, né? Fazia lá dentro do impacto, peraí, mas isso aqui não é uma Brastemp. Então, se não é uma Brastemp, ele vai ser um pouquinho diferente do que aquilo que eu estava pensando.
É mais ou menos em cima disso aí que a gente consegue enxergar essa diferença de valor. Fala, Sandra. Boa noite, prof. Oi, Só tudo para bom? só para dar um recado, a Heloísa pediu para avisar que ela está numa live do trabalho, por isso que ela não está Ah, tá. participando da aula. Ela me mandou, agora que eu fui ver que ela tinha me mandado um WhatsApp, Tá, tô tá bom? sentindo falta da Elô. Ah, Beleza. tá bom, então. Tô sentindo falta. Eu vou iniciar aqui a nossa apresentação para a gente começar a discutir algumas coisas aqui. Vamos ver. Estão enxergando, pessoal? Sim. Sim? Vou ver se eu consigo botar a apresentação aqui. Ok. Estão conseguindo seguir os slides? A gente sempre fica achando que. Porque daí a gente não se enxerga e enxerga só o slide. Então, pessoal, a primeira Prof, questão que a gente. agora não está aparecendo, tá a tela toda preta. Opa, Ele dá tipo uns flash, sabe, e some. sério? Vou voltar aqui, vamos ver. Para mim ainda está normal. Deixa eu voltar aqui. Preço. Sim? Apareceu para vocês? Sim, agora sim. Agora sim. Ah, vale. Uhum. Então, vou seguindo por aqui. O que é importante nós entendermos antes de pegar o próprio conceito do preço? É entender que o preço ele tem diversas mudanças para desde o início da complexidade, desde a sua formação, até como que ele vai chegar até o consumidor, de que maneira isso vai influenciar, porque o preço é um dos únicos elementos desse mix de marketing, é o principal, que ele gera receita para a empresa. Então, muitas vezes as empresas se posicionam também dentro de uma visão específica de preço. Ah, o meu produto, eu quero que ele seja bastante conhecido, de uma forma importante, e coloco lá um preço bastante alto, ou um preço de referência, estudo o preço de referência e coloco acima. Então, tem muita discussão relacionada com o preço. Quando a gente vai pensar em termos de planejamento de preço, nós temos que entender tudo aquilo que está por trás desse montante que vai aparecer para o consumidor. Então, por isso que a gente diz ali, ó, o preço varia em função das utilidades, dos benefícios e dos atributos relevantes aos quais o consumidor é sensível, segundo a sua percepção. Na literatura de marketing, se usa muito o termo percepção de preço. O que isso quer dizer? Que eu posso colocar vocês em 2, em 4, em 6 pessoas com o mesmo produto, com o mesmo preço,
e perguntar para vocês o que vocês estão entendendo ou como que vocês enxergam aquele preço, sabe? Bem para vocês dizerem assim, eu acho que o preço é alto, eu acho que o preço é assim, eu acho que esse preço não está relacionado aos benefícios do produto ou serviço. Exatamente por quê? Porque o preço, ele afeta a escolha do consumidor, mas ele trabalha com a percepção. Por exemplo, muitas das referências que se fazem em relação ao preço também são consequência daquilo que as pessoas entendem como poder aquisitivo. Então, tu pode pegar o mesmo produto com o mesmo preço para duas pessoas, mas elas têm uma receita diferente, elas vão entender aquele preço diferente. O preço relacionado, como eu falei antes, à marca ou a determinados hábitos de consumo também vai fazer ter uma diferença em relação ao que está se entendendo com o preço. Tudo isso, pessoal, só eu passar. Antes dessa. Como ele está explicando, ó, o preço é o único elemento do mix que produz receita, os outros todos envolvem custos. Ele também é um dos mais flexíveis, por quê? Porque os preços podem ser mudados rapidamente. Está aí um exemplo que a gente viu nesse período de pandemia, vamos continuar batendo na tecla da pandemia que a gente está vivendo, de que ele é muito rápido para ser alterado em função de vários fatores ambientais. E aí vem uma questão interessante. Mesmo quando a gente fala no preço, e daí o preço vocês foquem sempre num valor específico de número, né? Uma numeração ali dentro de uma moeda. Mas mesmo falando sobre esse preço numérico e vai estar ali com uma moeda específica, os autores dizem que, e aí é o que vai se encontrar no preço percebido e, consequentemente, vai dar essa ideia de valor do produto, é que existe, mesmo na formação do preço numérica da moeda, algo que não é tão claro e que depende do que a pessoa tem no seu conhecimento ou naquilo que ela busca para aquele momento, que é a questão do não monetário. Então, o que entraria como preço não monetário? Vamos dizer assim, o preço é o número. Mas eu, Fabiana, vou entender que aquele preço percebido meu, para que eu possa dizer é caro, é barato, é bom, é um preço justo, é adequado, incidem alguns outros custos que a gente não enxerga, mas que na hora de se fazer o planejamento lá na organização, a gente tem que entender que isso vai estar implícito no nosso consumidor. São aqueles 3 custos que aparecem em amarelo ali. Custo de tempo, de energia e o custo psicológico. Olhem um exemplo bem claro. Por que pagar mais caro ou não entrar produtos da promoção que estão fazendo só lá na loja física para uma compra online? Conseguem pensar? Por que mudou o nosso comportamento de compra? E nós passamos a achar que o preço era justo e que existia mesmo um custo para chegar aquele produto até a nossa casa. E com isso, entre aspas lá, nós estamos gastando mais, porque a gente teve todo um custo psicológico de tempo, de energia que apareceu ali. Vamos pegar um exemplo bem prático. Vocês querem ir de Santa Maria para Porto Alegre. Eu nem sei como é que está funcionando agora, mas vamos pensar na época normal, antes da pandemia, antes de ter, né, mudanças de lotação no avião. Mas por que se tornava mais caro e que, em comparação, o preço era bem mais caro
entre fazer uma viagem de ônibus, ou seja, adquirir uma passagem no ônibus e adquirir uma passagem aérea pela Azul para ir daqui até Porto Alegre. O que vocês acham? Quem é que chuta aí algumas coisas que estão envolvidas? Chutem, contribuam. Professora, boa noite. Boa noite. Eu acho que uma questão que me veio à cabeça é do tempo, né? De ônibus, tu demora muito mais tempo a chegar do destino de Santa Maria a Porto Alegre, e de avião não, o tempo é bem mais curto. É uma das questões, exatamente. O custo de tempo, ele traduz a sua vantagem num preço diferente, né? Vamos imaginar assim, eu uma vez fiz uma viagem que não levou 40 minutos, que é a média que eles diziam, né? Entre 40 e 50 minutos. Só que como ele voa, aquele avião é menorzinho, ele voa mais baixinho, depende também de como que está o vento no dia. Eu fiz uma viagem uma vez naquele que saía às 5 da manhã, que era muito bom, porque permitia que a gente pegasse avião para vários locais, quando tinha, né, reuniões presenciais que a gente tinha que ir, e para outros locais, principalmente ali para Brasília. 37 minutos. Eu lembro quando chegou em Porto Alegre que ele disse, nosso voo durou 37 minutos. Imaginem o que é a gente, em 37 minutos, está em Porto Alegre. Ou seja, o avião é o único meio que nos dá essa vantagem de tempo. Se vocês botarem todas as vantagens na ponta do lápis, tem várias. Mas a do tempo, nenhuma vai bater essa que seria do avião. Claro que daí você iria programar, teria que ser dentro daqueles horários, porque olhem a diferença. Quando é mais acessível, tem mais disponibilidade, o exemplo do ônibus. No ônibus tem mais horários, é mais disponível. Mas quanto que custa subir aquele aviãozinho lá e ele poder fazer uma viagem curta, como era a situação do voo saindo de Santa Maria para ir até Porto Alegre? Só que quantas vantagens ele permitia para as pessoas fazerem esse deslocamento? Então, quando a gente começa a pensar que existem outros custos, ele vai ser determinado pelo preço. É esse exemplo. Eu quero receber o produto na minha casa. Durante muito tempo, a gente ficou tendo que reduzir cada vez mais as nossas saídas. Nós começamos a ver quase todos os serviços. Eu lembro, assim, o primeiro dia que a gente conversou aqui com o pessoal aqui do prédio, da fruteira que estava fazendo entrega em casa. Porque às vezes tu ia em algum lugar, mas tu não ia na fruteira escolher coisas, né? Comprar as frutas e legumes, coisas fresquinhas ali, por causa dessa dificuldade de estar saindo de casa e nem saber o que estava aberto. O cara botou lá uma entrega, tem um custo. Só que esse custo, dentro da situação em que todo mundo se encontrava, era muito mais prático encontrar um serviço que abrangesse todos aqueles, né, aquelas vantagens e aqueles detalhes que a gente precisava para receber o produto em casa. Como eu falei para vocês, essa mudança, ela gerou uma mudança de hábito no consumidor. Hoje o consumidor, ele enxerga muito mais esse preço percebido total como mais justo ou mais adequado em função daquilo que a organização está proporcionando para ele. Conseguem concordar com isso? Ou seja, muitas pessoas não vão voltar a toda aquela modalidade do presencial de antes. E as organizações vão ter que pensar, quando tudo voltar ao normal, vamos dizer, né, lá naquele período que todo mundo vai poder abrir em todos os horários, de uma maneira muito tranquila, mas como que isso vai ficar para o consumidor? Pensa, inclusive, nas viagens, que hoje existe essa redução de número de pessoas, de menos pessoas viajando juntas. Pensem lá para a empresa de ônibus, para a companhia aérea, o quanto isso está interferindo nas decisões deles, porque a pessoa vai
acabar entendendo que como está indo com menos gente, vai ter um custo maior. E isso vai ser refletido no preço. Então, nós vimos isso, que muitas coisas aparecem dentro do preço, mas que elas têm que ser colocadas em relação ao que o consumidor vai perceber. Então, entendam ali que o preço percebido é quando a gente entende que tem um componente não monetário no próprio preço. Aquele preço percebido, R$100 ou $20, se nós olharmos em outra moeda, ele vai ser preço, ele vai ser a referência monetária. Mas, ao mesmo tempo, para que eu entenda, mas isso aqui me proporciona o quê? Ele automaticamente já está demonstrando o que é o valor agregado para aquele produto ou serviço. Ou seja, o que está representando no total. É esse exemplo. Receber em casa, ter a facilidade de comprar no aplicativo, como, por exemplo, ali situações de farmácia, os próprios supermercados criaram esses deliveries e, ao mesmo tempo, os drive-thrus. Qual é a vantagem que tem eu não precisar entrar no local, naquele período, fazer as minhas compras e poder ir lá só buscar? Também é diferente do que receber em casa. Então, isso vai mudar o que a gente consegue entender. Certo? Por isso que a gente fala aqui, quando nós compramos um produto, percebemos que o preço total é compatível com os benefícios gerados. Por isso que toda vez que nós temos, quando o preço aumenta ou diminui, né? Muitas vezes nós enxergamos quase só o aumento dos preços. E a empresa não modifica o total de benefícios, o apelo para o cliente adquirir aquele produto ele vai ser diminuído. Porque quanto maiores os benefícios percebidos, maior pode ser o preço percebido cobrado. Coloquem ali um exemplo. Produtos de marca, produtos de referência, eles mantêm muito mais um preço maior em função de que a sensibilidade do consumidor vai ser menor. Ou seja, eu não vou trocar de marca. Eu continuo comprando de marca. E isso faz com que eu consiga enxergar que aquele preço maior, ele vai ser determinado pelo que esse produto ou serviço proporciona de valor agregado. Aqui a gente diz, quanto maior o preço não monetário, ou seja, aquilo que não é computado pelo que a gente está enxergando da nossa moeda, menor deve ser o preço monetário para se ter, ou se manter, pelo menos, o valor percebido. Olha o que está dizendo ali. Não adianta oferecer um altíssimo valor percebido a alguém que não consegue pagar aquele preço monetário. Vocês viram que daí a gente está falando dos P's separadamente, mas que todos eles se interligam? Quando a gente falar no próximo P de promoção e formos falar de promoção de vendas, nós vamos dizer que para que se possa utilizar as ferramentas de promoção de vendas de maneira adequada, nós precisamos entender qual é a posição daquele produto e o que as pessoas esperam daquele produto. Ou seja, tu tem que entender sobre esse valor percebido. Porque não adianta a gente fazer um estímulo de vendas para um consumidor que não pode pagar aquilo ali. Então, ele não vai ter o mesmo conhecimento do que aquele produto ou serviço está proporcionando se ele não consegue pagar. Então, muitas vezes, essa referência do preço, e eu acho que a gente pode dizer na maioria das vezes, ela vai estar diretamente relacionada com a minha percepção. E podem pensar, quem já teve em algum momento essa mudança, vai concordar comigo. Que isso aqui não é só uma questão da gente pensar de forma didática ou de forma na literatura, mas sim também na prática. O que acontece? Quando a gente tem mais renda, a gente também, entre aspas, gasta mais. E por que a gente gasta mais? Porque a gente se torna mais seletivo para produtos ou serviços. Vocês já devem ter visto essas pesquisas quando acontece
várias mudanças e diminui o poder de renda, quando eles fazem aquelas pesquisas que as pessoas estão, a cesta básica, né, não está acompanhando, o salário não está acompanhando o que aumentou da cesta básica, sempre aparece uma listagem de produtos que as pessoas deixam de comprar. O que significa isso? A partir do momento que eu tenho uma renda base e que eu tenho um poder aquisitivo, eu também vou decidir o que é mais importante para mim. E muitas coisas eu vou deixar de fazer. É o exemplo que se fala, existe quando tem uma crise financeira muito grande, as pessoas deixam de comprar coisas que são supérfluos, eles deixam de gastar com, por exemplo, atividades físicas, com serviços, daí saem as pesquisas e dizem, as pessoas estão usando menos o cabeleireiro. Vamos pegar o exemplo de uma manicure. Muitas manicures, muitas pessoas que trabalhavam com esse tipo de serviço, elas atendiam em locais físicos, locais fixos. E daí tinha um preço para cobrar. Aí a pessoa pegou a sua sacolinha, pegou a sua maletinha e teve que fazer unha de casa em casa. Ela pode colocar esse custo do deslocamento dela, refletir no preço? É o único jeito que tem. Então, quando a gente olha para o estabelecimento de preço, nós vamos ver que diversos fatores influenciam na hora de se pensar no preço, porque aqui a gente está falando em planejar, estamos falando de como que nós vamos pensar o preço do meu produto ou serviço. Então, nós temos aqui alguns fatores que são internos, que são de decisão da empresa, e alguns fatores que são externos. A gente vai seguir um pouquinho dessa classificação aqui. Como fatores internos, existem alguns fatores que são bem decisivos e que a organização pode tomar essa decisão. Por exemplo, quais são os meus objetivos de marketing para aquele produto ou serviço? O que a gente falava antes, ó. O que eu quero com esse produto? Qual é o posicionamento dele no mercado? A minha estratégia eu posso definir em relação a isso. Meus objetivos são de sobrevivência, eu quero maximizar lucro, eu quero ter liderança do mercado, a qualidade do produto vai ser maior. Quando nós olhamos, vou puxar lá para o nosso conteúdo anterior, quando nós olhamos dentro do ciclo de vida do produto, também existe um posicionamento de preço inicial, de preço de lançamento de produto. Por que as pessoas compram o iPhone depois de um período que ele já foi lançado? Porque normalmente o preço de lançamento ele está envolvendo aqueles custos. E o preço de lançamento ele é mais caro. Tu só consegue fazer uma promoção de redução de preço no momento que tu tem escala, que tu tem uma produção maior. Então, quase sempre os produtos no lançamento, eles vão ser mais caros. E isso daí é uma questão muito básica. Tu tem todos os custos que estão envolvidos para aquele produto ou serviço. E essa é uma decisão que a organização pode fazer em relação a como que ela pensa o produto da sua empresa. Ela também pode buscar outros objetivos específicos, por exemplo, estabelecer preço baixo para impedir a concorrência de entrar no mercado, determinar preço no nível dos concorrentes, tem várias formas da gente pensar. Um exemplo, muitos produtos teve esse período onde começaram a surgir, que meio que virou uma moda lá no início, que hoje é bem mais comum de se encontrar. Um dos objetivos que se tinham com produtos de marca própria era poder competir com o preço. Vocês lembram? Tu vai olhar assim o produto de marca própria lá do supermercado, de marca própria da farmácia. São preços mais competitivos. E isso era um dos objetivos colocados para se criar produtos com marca própria. Se trabalhava isso também lá na questão do custo da empresa, que ia ser a fabricante, que ia colocar aquela marca, para que ele pudesse ser atrativo. Então, é o exemplo que a gente vai olhar. Se eu olhar produto
X de marca própria, ele vai ter que ter um preço mais competitivo do que aquele de marca referência. Ele não vai poder concorrer de igual para igual, por quê? Porque os benefícios dele, os objetivos que foram colocados ali, eles são diferentes e foram programados para isso. Exemplos que a gente pode dizer de onde que está o poder de decisão dentro da empresa, por isso que a gente ainda está falando de fatores internos. Estratégia de mix de marketing. As decisões tomadas para as outras variáveis podem afetar a decisão de preço, porque como a gente falou, o preço é um elemento que se pode mudar mais rapidamente, que tem influência direta com fatores ambientais, tanto internos quanto externos, e ao mesmo tempo ele gera receita. Só que a gente não pode pensar assim, meu produto vai ser super, super, super caro, porque eu quero ganhar. À medida que eu colocar um preço que não é competitivo, ou um preço que tem um diferencial muito grande, eu preciso mostrar para o meu consumidor qual é a vantagem desse produto ou serviço, senão as pessoas não vão escolher, tá? Isso é uma questão bem importante da gente pensar, não é só a gente fazer da nossa cabeça dentro da empresa e pensar que pode ser feito, né? O modelo mais tradicional, e vocês vão ver nessa reportagem que ficou para vocês, o modelo mais tradicional é pensar no preço baseado no custo. Mas a gente vai olhar o custo total, que vai dar todas as condições de se buscar os custos envolvidos e mais uma taxa de retorno, mas a gente também tem que entender qual é o objetivo que a empresa tem em relação a esse preço. Porque, por exemplo, se ela tiver um foco específico em custo baixo, como diz ali, algumas empresas são produtoras de custo baixo, ela vai gerar preços inferiores, mas ela vai ter que arcar com a percepção que os clientes vão ter disso. Muitas vezes, o preço muito baixo, ele faz com que o consumidor automaticamente faça uma relação em qualidade baixa. Então, também tem que ter um cuidado bastante grande para tu ter uma referência e, ao mesmo tempo, não gerar essa visão no teu consumidor de que o preço ele é muito baixo porque ele tem menos qualidade. Algumas considerações organizacionais que a gente coloca aqui, que vão ter pessoas, vão ter gerências, vão ter áreas dentro da organização que vão trabalhar com essa decisão de preço, que vão ter poder de definir o preço. Nas pequenas empresas onde não tem departamento de marketing ou comercial, que trabalha direto com o preço, geralmente é a alta direção que vai determinar. Então, tem muitas áreas da empresa que vão tratar do preço e que vão ser responsáveis em pensar como que esse preço vai ser colocado para o meu consumidor. Tudo isso que a gente falou estava relacionado com os fatores internos. Agora, existem fatores externos, que daí eles vêm de fora para dentro da organização, que interferem diretamente com o preço. Um deles, natureza do mercado e da demanda. O que está dizendo ali? Enquanto os custos determinam aquele limite inferior de preço, o mercado e a demanda determinam aquele que vai ser o superior. Consumidores e compradores empresariais pesam o preço de um produto ou serviço contra os benefícios de tê-lo. No caso dos consumidores individuais, hoje a gente pode dizer que também existe um peso bem grande relacionado com a maneira como esse produto vai chegar. Os exemplos que nós estávamos falando agora, conveniência, praticidade, poder receber em casa. Então, também existe uma análise bem grande. É preciso se conhecer todos os tipos de mercado, entender a percepção de preço e valor do consumidor. Quem é que vai dizer se o preço está certo ou não? É o consumidor. Se aquele preço... Alguns nem gostam de usar o termo certo, mas pensar no preço justo. Preço justo para o consumidor é imaginar que tudo aquilo que ele recebe naquele produto ou serviço está diretamente relacionado com o que ele está investindo para ter. Então, é difícil medir os valores que os clientes atribuem ao produto,
porque eles vão variar de acordo com os próprios consumidores e com a situação que se está vivendo. Vocês vão ver que nessa mudança que nós vamos sentir, talvez depois que passar esse período da pandemia, de diversas restrições que mudaram para o consumo, as pessoas vão passar a entender de maneira diferente. Ah, mas aquilo acontecia naquele período. Ah, mas aquilo era porque tal coisa. Eu botei aqui um exemplo de cooperativa que eu acho bem interessante da gente olhar. Depois, se vocês quiserem pesquisar, agora que tem bastante supermercado online, dá para vocês pesquisarem a diferença de preço. Por que que vai ter diferença de preço um produto da mesma cooperativa, só que ele é diferente? Ó, vocês vão ver do lado esquerdo, a gente tem um doce de leite zero lactose, e do lado de cá a gente tem um doce de leite que é, entre aspas, o normal, né? Vamos imaginar que é aquele doce de leite normal. Por que que, por exemplo, os produtos que são diferenciados, eles têm preços diferentes também e, principalmente, quando há uma restrição específica para o consumo, eles são mais caros. Online, eu uso aqui da marca Piá porque é bem comum de encontrar os produtos zero lactose da Piá. Se alguém quiser colocar aí na internet e pesquisar a diferença de preço que deve estar entre um potinho e o outro potinho. Mas o que que a gente vai ver? As pessoas que têm restrição com a lactose, que consomem produtos diferentes, elas já estão, na sua percepção, preparadas para um preço maior. Por quê? Porque a produção em massa, porque a quantidade de produtos de um tipo mais comum, mais fácil, mais produtivo de aceitação quase que ampla desse mercado, ela é diferente do que um produto com determinadas restrições. Então, vocês vão ver que se vocês fizerem uma lista de compras de produtos para pessoas que tenham restrições de várias coisas na alimentação e o normal, né, o que a gente chamaria de normal, vai dar uma diferença de preço bem grande. Só que na percepção, alguém que tem intolerância, que tem um problema de saúde ou que tem uma restrição X, ele vai estar sensível e ele vai saber que aquele preço é diferente porque o produto dele é diferenciado, né? Isso daí é bem claro. E hoje a gente vê para diversas linhas de produtos alimentícios o quanto a restrição de um ou outro ingrediente da fórmula podem gerar diferença no preço. Exemplo das comidas veganas, de pessoas que não comem e têm problemas com glúten, panificação. Por que que cresceu tanto o artesanal? Porque as pessoas estão testando cada vez mais mercados consumidores diferentes, com necessidades diferentes. Temos mais alguns fatores externos, a gente vai terminar nessa parte, vai ficar uma partezinha para vocês fazerem em casa depois. A relação do preço e demanda também está relacionado com o que nós falávamos agora. Normalmente a relação preço e demanda são inversamente proporcionais, isso aqui é básico lá da economia, quem já estudou alguma coisa de economia lembra. Quanto mais alto o preço, menor a demanda e vice-versa. Por isso que quando o produto está faltando no mercado, ele se torna mais caro. E produtos como bens de prestígio, aqui a gente fala de marcas, de produtos de especialidade, que não tem um mercado consumidor tão amplo, ele muitas vezes ele inverte a curva da demanda, porque eles estão relacionados já com um público que está disposto a pagar um preço bem mais alto em função daqueles benefícios que o produto vem a ter. É a diferença entre a gente ter que fazer uma pesquisa para comprar um carro lá dentro do nosso orçamento e aquele consumidor que vai comprar uma BMW, vai comprar uma Ferrari, que vai trocar um modelo de Ferrari por outro e ele não vai estar, né, preocupado com o preço do produto, sim com a marca, com a referência que ele tem na cabeça dele.
Custos, preços e ofertas dos concorrentes também vão entrar nessa questão do preço. Estratégia de preço, ela pode afetar a natureza da concorrência e muitas vezes essa análise dos concorrentes faz com que a gente tenha que adequar o nosso preço lá internamente. Então, um fator externo que vai levar a uma interpretação de mudança interna. E outros fatores, aqui entram questões econômicas, como já aconteceram conosco, né? Situação de expansão, recessão, inflação, mudanças de governo, questões sociais, daí aqui a gente pode botar todas essas mudanças que aconteceram neste período de pandemia e de mudança de posicionamento, tanto político, que a gente pode dizer que realmente foi uma mistura de político, social com econômico, todos eles ao mesmo tempo, e entender que, olha quantas coisas estão envolvidas aqui no preço. Eu vou deixar para que vocês leiam e vai ficar como referência para vocês fazerem a atividade. Essa última parte aqui relacionada à sensibilidade ao preço, porque ela vai tratar bem daquilo onde a gente quer chegar com o entendimento de vocês do que é o valor agregado, o que é esse valor que a gente quer através dos nossos, né, produtos ou serviços e que não está representado ali no próprio preço, ou seja, que vai precisar com que a gente entenda um pouquinho mais em relação aos nossos produtos ou serviços. Então, pessoal, assim, ó, deixo agora para que vocês façam perguntas, dúvidas. Eu vou elaborar essa última atividade, mas o que eu queria era que a gente saísse da aula de hoje com algumas coisas bem claras. Primeiro, que depois, e claro, em casa, vocês também vão poder utilizar o tempo de vocês para lerem, para tirar essas dúvidas em relação ao próprio material, ao que está ali. Nessa parte eu não deixei o capítulo para vocês, vou deixar o slide mesmo, acho que fica mais fácil, assim, mais reduzido para que vocês possam entender. Que vocês saiam da aula de hoje entendendo pelo menos esses principais componentes e fatores internos e externos relacionados ao preço, e com a leitura do material, a parte de sensibilidade ao preço, e do artigo que ficou lá, que o título é Valor e Preço, que é um artigo da HSM, que vocês consigam nessa atividade entender essas outras formas que os autores estão propondo ali, de se demonstrar valor para produto ou serviço e sair daquela parte mais tradicional, vamos dizer assim, aquela literatura mais tradicional, de se pensar no preço só a partir dos fatores mais básicos, como custo, demanda, ali eles vão fazer a gente mexer um pouquinho. Então, eu vou pedir uma relação, né, uma inter-relação com o que vocês vivenciam na prática. Então, eu acho importante, eu gosto de falar isso, que todas as vezes que eu proponho uma atividade para vocês, eu peço que vocês coloquem algum exemplo, alguma coisa que vocês já tenham vivenciado ou que vocês conheçam. Isso é uma maneira que a gente tem de ir assimilando melhor o nosso conteúdo e, ao mesmo tempo, entendendo sobre ele, de que não é uma coisa que está lá distante. Ah, estou estudando planejamento de marketing, é um negócio assim muito distante para minha cabeça. Não. Pode até ter, né? Ah, tem bastante conteúdo, tem bastante itens para estudar, para ler, mas que vocês consigam ver que isso, na prática, pode ser visto. Muitas atividades eu fazia na prática, eu gosto de fazer, levando reportagens, levando coisas para a gente ocupar esse tempo que no presencial a gente ficava lá os 4 períodos. É bem mais cansativa essa nossa modalidade de fazer ou à distância, então por isso que vocês têm uma carga de atividade mais forte para fazer em casa, para desenvolver, mas eu acredito, e daí vocês podem me dar esse feedback, que é mais fácil de levar dessa maneira. Primeiro, claro, a gente deixa bem especificado
que a partir da matrícula que vocês tiveram para o Rede, que é a única modalidade para o segundo semestre letivo de 2020, que a gente sabe que vai perpassar e vai entrar 2021, né, também sendo o segundo de 2020, que vocês têm que ter o tempo. Vocês tinham que ter, tanto que não deu para fazer, né, uma disciplina em cima da outra só porque é o Rede. Quando vocês estão matriculados, vocês têm que ter aquele período disponível. Mas nós estamos sendo bem flexíveis dentro de todas as regulamentações e indicações da Prograde para que todos possam acompanhar. Mas não esqueçam, pessoal, datas de postagem das atividades, enviar a postagem. Se deu algum problema lá no Moodle, tentem me mandar uma mensagenzinha, tal. Às vezes é no mesmo dia, aconteceu isso com a primeira atividade de produto. Teve aluno que me mandou mensagem que não estava conseguindo enviar. Normalmente o último prazo a gente coloca para aqueles 23h55, que é o último horário que permite pelo Moodle na data, mas tudo isso a gente pode ir conversando. O principal é que vocês consigam entender o conteúdo e tirar as dúvidas de vocês. Então, podem mandar, às vezes vocês mandam, eu não consigo responder na hora, nem sempre a gente está conectado com o e-mail, com o próprio Moodle, mas à medida que vocês têm alguma dúvida, que tem alguma coisa, vocês mandem para a gente, tá? Ficou claro? Querem fazer perguntas? Deixo aberto aqui. Alguma parte vocês acharam difícil, não entenderam, querem perguntar? Ou tá ok? Querem me dar um okzinho aqui para eu não sair triste daqui da aula? Tá tranquilo, prof. Tá tranquilo? Ah, Tá, então sim. tá bem. Então vou poder dormir tranquilo. Com certeza, nós também. Então tá, vão poder acompanhar, leiam depois com calma, vai ter o prazo para vocês fazerem as atividades e o que vocês tiverem de dúvida, vocês vão mandando. Vamos deixar assim, ó, eu tenho atividade para colocar para vocês, eu vou fazer essa programação, eu não sei se na semana que vem a gente já consegue avançar para o próximo tópico, a gente tem, né, que seguir o nosso planejamento, mas a gente sabe que ele é um pouquinho diferente quando estamos trabalhando nessa modalidade. Então, a gente combina assim, quando tem a aula online, eu mando para vocês, a gente conversou isso lá no início, para os que estão iniciando agora, que não acompanharam lá na primeira, segunda semana, mas a gente combinou que não é obrigatório, nós não vamos fazer aula síncrona todas as noites, tá? Sabendo que todos nós temos esse horário para nossa disciplina. Mas dependendo da atividade, do que vocês tiverem que fazer, a gente também vai falar no nosso próximo encontro, que eu quero que vocês leiam uma parte do livro do Marketing de Guerra, que é muito legal para a gente poder discutir essa parte de estratégias. Então, ali vai ter também um espacinho que vocês vão conseguir ler. Acho que dá para deixar... Acho que dá para deixar para que vocês possam, né, desenvolver esse trabalho. Vai ter também, daqui um pouco, parece que falta muito tempo, mas não falta quase nada, o recesso entre o Natal e o Ano Novo. Carol fez a matrícula depois. Carol, eu te mandei pelo e-mail a atividade, até vi que tu não me respondeu. Dá uma olhadinha no teu e-mail, já faz um tempinho. Qualquer coisa eu posso enviar de novo. O que eu não estou fazendo, pessoal, é reabrir. A gente vai seguir as atividades dentro do prazo previsto. Mas todos que tiveram problema com matrícula, com período, alguma situação, entrem em contato comigo que a gente envia ver uma forma da gente conseguir recuperar a atividade. Certo? Então, a Carolzinha depois dá uma olhada. Isso, me manda um ok. Certo, pessoal? Então, podemos descansar. Desejo para vocês uma boa noite, que a gente consiga descansar bastante. Não sei como foi o dia de vocês, mas o meu hoje foi bem puxado desde cedo. Então, bom descanso, que a gente consiga se encontrar na próxima e vocês vão me mandando feedback, vão dizendo como é que vocês estão. Certo? Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada, prof. boa noite, prof. Boa noite.